Bom dia a todos, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia. Tudo ok. Tá ótimo, obrigada, viu? Eu vou esperar só um Bom pouquinho dia. ainda mais o pessoal para entrar, só para a gente aguardar alguns minutinhos. Sei que o pessoal está com um caos de vida hoje em dia, porque está sem internet nos lugares, sem energia. Meu filho não teve aula hoje, tem em casa aqui comigo, tá? Aquele dia super atípico. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela compartilhada? Sim, Sim, Tá ótimo. A gente está gravando essa reunião, tá, gente? Vocês estão recebendo a informação aí por conta da política de privacidade também, da LGPD. Quem não quiser aparecer, se quiser manter as câmeras fechadas, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisinha. bom dia, Andréia. Olá, bom dia. Tudo bom, Eduardo? Quanto tempo? Tudo bem? Faz tempo, hein? Graças a Deus, tá tudo bem com você? Tudo tranquilo. Que Eu vi bom. você. Que bom que você está aqui com a gente. É, Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto, um dos tantos assuntos que a gente tem discutido nesses últimos meses. muitas mudanças. Toda a legislação. Deixa eu ver aqui minha tela. Eu vou minimizar aqui e vou começar a apresentar para vocês. Eu acho que está dando um eco em algum microfone. Será que alguém está com o microfone ligado? Acho que agora passou. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Já vai começar a dar 5 minutinhos. Ainda estou ouvindo um eco. O que será que é? Vocês estão ouvindo um eco? sim. Pessoal do staff, alguém consegue me ajudar para ver o que é esse eco aqui? Alô, alô? Eu Alô, desativei o microfone do Celso temporariamente só para perfeito. ficar Então, tá escutando. bom. Obrigada. Gente, eu vou pedir uma gentileza de vocês no seguinte. Eu vou tentar tratar esse assunto de uma forma muito concisa e muito assertiva, mais do ponto de vista de a gente trazer soluções, o que a gente tem que fazer agora, já, para não perder muito tempo. Então, eu vou pedir para os senhores, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para ser discutida depois, vou pedir para que vocês deixem para o final da apresentação, para a gente não atrapalhar os outros colegas aqui, tudo bem? Eu fico aqui à disposição ao final para auxiliá-los. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui hoje um pouquinho dessa reforma da tributação sobre a renda que tem afetado todas as pessoas físicas e jurídicas a partir dessa nova lei 15.270, que infelizmente foi sancionada agora e impacta substancialmente toda a nossa questão até então vigente no Brasil sobre imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica também. As mudanças são para ontem, né? Porque eles entram em vigor agora, dia 1º de janeiro de 2026, e ele traz realmente significativos impactos na tributação dos lucros e dos dividendos, que até então, por décadas no Brasil, sempre foi isento. E a desculpa do nosso governo atual para ter essa tributação dos lucros e dividendos é porque só o Brasil não tributa lucros e dividendos. Todos os países tributam lucros e dividendos. Porém, só o Brasil também tributa consumo, faturamento, a receita bruta, o lucro das pessoas jurídicas. E a gente está falando aqui desse lucro, que é aquele lucro que a gente distribui depois de ter pago todos os tributos da pessoa jurídica, pagou tudo, imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, imposto de renda, ISS, IPI, pagou todos os tributos da pessoa jurídica, o que sobra de lucro que seria distribuído para as pessoas físicas será tributado. Isso numa questão empresarial. E também dividendos que a gente recebe de outros tipos de investimentos financeiros também serão tributados, que até então eram isentos e tornavam o Brasil um atrativo para
todo mundo, né, tinha um olhar para o Brasil de trazer os seus ativos financeiros para cá, justamente por causa dessa isenção que agora acabou. Na meu ver, é uma medida totalmente. Que não vai, deixa eu ver aqui. Totalmente política, né, de cunho eleitoral, especificamente porque essa legislação isentou quem recebe até 5 mil reais mensais de renda. Então, existe um número que se está falando no mercado de mais de 16 milhões de pessoas que foram afetadas de forma, para eles, positiva, né? Vão ter um rendimento a mais ali no Lerite de 200, 300, 400 reais a mais no Lerite, porque eles vão estar isentos de imposto de renda na fonte. Então, essa lei agora ela traz uma nova tabela progressiva do imposto de renda na pessoa física. Ela isenta essas pessoas que ganham até 5 mil reais de rendimentos entre 5.001 e 7.350 vai estar sujeito a alguns alíquotas de 22,5 ou 27,5 e acima de 7.350 essas alíquotas. Trouxeram alguns fatores que tem de redução também desse imposto, que eu não vou entrar em detalhes agora aqui, que isso é uma questão muito mais contábil na hora de apurar o imposto de renda, mas enfim, para quem ganha até 5 mil reais, vai ter um valorzinho a mais no Olerite. O problema maior aqui, que a gente vai tratar sobre isso, é realmente a tributação sobre altas rendas, ou seja, aquelas pessoas que recebem lucros e dividendos acima de 50 mil por mês, que é o total dos 600 mil no ano, o pessoal fala, né? A partir de 2026, de 1º de janeiro de 2026, quem recebe acima de 50 mil reais por mês vai ter uma retenção na fonte de 10%. Então, vai ficar assim, quem recebe de 600 mil reais no ano até 1.200.000, vai ter essa alíquota progressiva de 0 a 10%. E acima de 1.200.000, uma alíquota fixa de 10%. Então, como é que funciona essa questão? Esse imposto vai ser retido pela fonte pagadora. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, que vai distribuir dividendos para os sócios, ela vai fazer essa retenção na fonte, quando for pagar, e sem dedução nenhuma, e depois isso é só uma antecipação, tá? Não é o imposto em si. O imposto em si vai ser calculado depois, no final, quando for feita a declaração de imposto de renda das pessoas físicas, lá no ano seguinte, tá? E aqui a gente traz algumas regras importantes. Por quê? Porque possivelmente muitas das pessoas que estão aqui ouvindo recebem mais de 50 mil reais por mês, recebem mais de 600 mil reais no ano. E o que tem uma regra aqui que é importante para a gente ter uma primeira solução já vigente para os nossos clientes? A tributação ela não vai alcançar os lucros e dividendos que forem relativos ao ano calendário de 2025, desde que os sócios se reúnam e aprovem essa distribuição de dividendos ao longo do tempo até 2028. Então, se você não fizer nada na sua empresa, na sua companhia, possivelmente aquele lucro que você tem acumulado no balanço de anos e anos e anos que foram acumulados ali, o ano que vem ela vai ser tributado. Por isso está todo mundo desesperado para fazer essa distribuição desse lucro agora. Mas, na verdade, você não precisa distribuir o lucro agora. Você só precisa fazer o quê? Uma ata do seu sócio, uma ata societária. O que é uma ata societária? É uma reunião entre os sócios que vocês assinam um documento dizendo que existe esse lucro ele está sendo efetivado e que vocês vão distribuir esse lucro ao longo dos anos, que não precisa ser agora, pode ser em 2028. Tem muita empresa que tem lucro, mas não tem caixa. Tem um lucro contábil, mas esse lucro contábil não é um lucro financeiro, é uma operação contábil. Enfim, então existem algumas estratégias do ponto de vista contábil, fiscal e tributário para auxiliar os empresários nesse momento a não sofrer essa tributação. Só que isso tem que ser feito agora, ainda em 2025. Essa ata de reunião societária precisa ser feita agora e assinada agora e formalizada agora, para que isso possa ser efetivado ao longo do tempo e não sofrer essa tributação.
Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de um cliente nosso, um exemplo prático de um cliente. A gente verificou no balanço dele que ele tem um capital social de 200 mil. Estou tentando aqui, mas não consigo. Você tá vendo no fundo. Oi? A gente tem esse mesmo cliente tem o capital social de 200 mil reais. Teve algum problema aí, gente? Que quando eu apresento aqui, eu não vejo vocês. Mas acho que tem o pessoal da... A Micaela e a Carol estão aqui olhando, qualquer coisa elas podem ajudá-los, tá bom? Mas tá tudo certo, André. Então tá bom. Opa, passou, voltou. Eu sou meio Voltou. atrapalhada com o negócio de apresentação aqui na tela. Mas vamos lá. Vocês estão vendo esse aqui, exemplo prático de cliente na tela, compartilhada? Então, né? Sim. Tá joia. Então, vamos lá. Então, esse cliente, por exemplo, ele tem um capital social de 200 mil reais contabilizados na contabilidade, no balanço deles direitinho. Acho que tem um eco aí, gente. Tem algum microfone aberto. Agora parou. Ele também tem uma reserva de lucros acumulados, nesse caso é um lucro alto, tá? De 36 milhões. Então, o patrimônio líquido total dele, lá o PL, que está no balanço da empresa, tem que pegar o balanço da empresa para olhar isso, tá, gente? Dá 36 milhões e 700. Esse é um caso prático nosso de um cliente do escritório. O que a gente programou para esse cliente? Que ele, na verdade, ele não tem esse dinheiro em caixa. Se ele tivesse dinheiro em caixa, ele já não estava mais trabalhando, provavelmente, foi o que ele me disse. Esse é um lucro contábil só. Porém, esse lucro contábil ele pode ser distribuído ao longo do tempo com os próprios rendimentos futuros que ele vai ter na empresa dele. Então, ele tem essa possibilidade de distribuir esse total dos 36 milhões até 2028 e, se lá em 2028 ainda sobrar, tiver saldo ainda disso, ele pode capitalizar esse saldo aproveitando essa regra de transição, ou seja, ele transforma isso no capital social da empresa e aumenta o capital social da empresa para ele não precisar ter essa tributação sobre esse lucro, esse dividendo que ele está distribuindo. Essa é uma prática importante para passar para os senhores, para que agora, nesse momento ainda em 2025, a gente consiga auxiliá-los a não ter essa tributação, ok? Oi, bom dia. Desculpa, você poderia repetir essa última fala sobre distribuir o lucro e colocar no capital social? Você pode repetir, por favor? Claro, vou repetir novamente, para não ficar claro. Qual é a regra que está na legislação? A regra da legislação é o seguinte: todo lucro e dividendo que você tiver numa empresa até 2025, que seja do passado, que foi acumulado ao longo de anos, você deveria distribuir esse lucro até 2025 para não sofrer essa tributação do lucro, ok? Porém, tem Ok. muita gente que tem esse lucro acumulado no balanço da empresa, mas não tem caixa para distribuir, não tem dinheiro para distribuir, que é a maioria das pessoas, porque, na verdade, a demonstração contábil, ela anda de um lado e a demonstração financeira anda de outro. Então, não necessariamente você tem esse patrimônio líquido na sua empresa, significa que você tem esse dinheiro guardado. Na maioria das vezes não tem, que é o caso desse cliente. Então, o que a gente fez? A gente reconheceu esse lucro contábil na contabilidade, a gente reconheceu isso através de uma ata societária, a gente fez uma ata societária reconhecendo esse lucro contábil e disse que esse lucro contábil, por conta da permissão legal, vai ser distribuído ao longo dos 3 anos que é possível, até 2028, para os sócios, sem pagar o imposto de renda, sem ter essa tributação. E lá na frente, em 2028, caso não seja possível ter distribuído todo esse patrimônio líquido aqui, por conta de ajustes contábeis, você pode pegar a reserva desse lucro e capitalizar, ou seja, colocar na empresa, o patrimônio vira capital social. O lucro vira capital social. Deu para entender? É uma Oi. manobra contábil isso, tá? Ok. Eu entendi, sim. Muito obrigada, viu? Imagina, isso é manobra contábil. Então, vamos dar sequência aqui. Então, isso, pessoal, é uma das estratégias que vocês podem fazer. A gente acabou de aprovar isso para um cliente, foi super interessante. Foi, inclusive, toda esse alicerce veio junto com a contabilidade da empresa, porque, assim, nós, tributaristas, temos que trabalhar do lado do contador da empresa para que a gente possa fazer um bom trabalho para o nosso cliente. Então, esse trabalho foi feito a muitas mãos para ter essa ideia
e efetivar essa solução para o nosso cliente. Outra coisa que a gente pode fazer ainda esse ano. Todo ano, nós, tributaristas, aconselhamos os nossos clientes a realizar o planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? Da mesma forma que você faz o seu planejamento estratégico, o planejamento operacional da sua empresa, o planejamento das pessoas, o planejamento tributário é de suma importância. Por quê? Porque o tributo, no Brasil, é um dos principais custos, é uma das principais despesas operacionais do seu negócio, né? Então, fazer o planejamento tributário é importantíssimo. Só que, infelizmente, a maioria dos empresários ainda não faz, né? E nesse planejamento tributário, nesse ano, ainda se faz mais necessário, porque a gente tem a reforma tributária, que vai começar a partir do ano que vem, com as alíquotas testes de IBS e CBS, e daí para frente uma série de novas transformações do negócio, e também por conta dessa questão agora da tributação do lucro e dividendo. Por quê? Porque quando você faz um planejamento tributário, ele também envolve um planejamento societário. É difícil hoje em dia no Brasil você manejar os tributos com um só CNPJ. Vocês sabem que todo mundo praticamente tem 1, 2, 3, 4 CNPJs. Eu faço uma brincadeira, inclusive, que eu fazia, agora eu reforço essa brincadeira, eu ratifico isso. Quando a gente abre um CNPJ no Brasil, a gente tem que abrir no mínimo 2 ou 3. Um ou dois para operacionalizar o negócio e o terceiro para se proteger, né? Para a gente capitalizar tudo que a gente tem de ganhos numa empresa patrimonial. E esse planejamento agora se torna ainda mais relevante. Por quê? Porque pensa o seguinte: a tributação sobre lucro e dividendo só vai acontecer quando efetivamente o lucro sai da pessoa jurídica e passa para a pessoa física. E é assim que faz nos outros países também. Nos Estados Unidos, se vocês tiverem mais afinidade, é sempre assim. Tudo você faz dentro de uma empresa. Vai comprar um apartamento, é dentro de uma empresa. Vai fazer qualquer coisa, é dentro de uma empresa. Por quê? Porque enquanto o dinheiro está circulando na empresa, não é distribuído para o sócio, não tem imposto de renda. E aqui no Brasil é a mesma coisa agora. Então, você ter um grupo empresarial hoje, mais uma holding, é de suma importância para você, em tese, não ser tributado por esse lucros e dividendos. Obviamente, tem muita gente aí colocando, incluindo despesas da pessoa física dentro da empresa. Isso pode ser passível de fiscalização. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha o seguinte: que a gente crie sim um grupo empresarial, um verdadeiro grupo empresarial, junto com uma holding patrimonial, e esses lucros que podem ser passados de uma empresa para outra não serão tributados. Acho que voltou o eco. Porque não vai estar dentro de uma pessoa física ainda. Então, por exemplo, você criar uma holding patrimonial, você tem, às vezes, o que acontece com os sócios de uma empresa? A gente recebe o lucro. Desse lucro, a gente paga o nosso IPTU, paga o seguro residencial, paga despesas do imóvel, paga seguro de carro, paga um monte de coisa que esse tipo de despesa poderia ser a despesa da holding patrimonial, por exemplo. Ainda está com eco. Quando a gente cria uma holding patrimonial, a gente consegue colocar todas essas despesas que, em tese, o sócio, quando ganha o dinheiro, recebe o lucro, paga na pessoa física, ele pode colocar na holding. E isso daí não vai ser tributado. Então, é uma forma da gente conseguir melhorar até a nossa gestão dos nossos rendimentos, uma gestão da nossa vida patrimonial, criando esses grupos empresariais. Uma outra coisa que fica muito relevante agora, que a gente já aconselhava os nossos clientes, mas agora se tornou muito mais importante, e até do ponto de vista atrativo da parte tributária, é a constituição de seguros de vida e de previdência privada. A previdência privada ainda é um dos rendimentos isentos, e isso também não leva para finalidade sucessória. Então, por exemplo, em caso de que a gente faz o planejamento tributário da pessoa física e atrelado ao planejamento sucessório, o que é o sucessório? É antecipar a sua sucessão, é você antecipar o inventário, por exemplo, na frente. A constituição de seguro de vida e previdência é uma estratégia super interessante em todo esse cenário que foi constituído agora. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui para vocês. E como que é calculado mais ou menos esse imposto de renda que vai ser calculado? Ele vai ser feito a forma total no momento da entrega do imposto de renda. Lá,
quando a gente entrega o imposto de renda é que é feito todo esse cálculo consolidado. Tudo que a gente receber de retenção na fonte, né? Então a gente vai, às vezes vai ter um rendimento de alguma aplicação financeira, vamos receber os lucros e dividendos de algumas empresas que nós somos sócios. Tudo isso vai ser retido, vai ser antecipado na fonte, mas efetivamente o valor do valor a pagar de imposto de renda vai ser só quando fechar a declaração anual, tá? E aí vai ter que apurar também algumas exclusões específicas. Então, coisas que não são tributadas são isentas ou têm alíquota zero. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O que hoje, ainda de mercado financeiro, não é passível de tributação de lucros e dividendos? Então, tem alguns investimentos imobiliários que estão aqui, as famosas LCIs, LCAs, os CRIs, CRAs, que a gente conhece mais facilmente no mercado, alguns rendimentos de poupança, que infelizmente ainda tem pessoas que têm dinheiro na poupança, né, algumas indenizações que a gente recebe, e alguns outros tipos de investimentos que são isentos. Isso tudo vai ter que ser guardado, porque agora a gente tem que guardar tudo que a gente tem para a gente fazer uma boa apuração do imposto de renda no ano seguinte. E também, pessoal, eu não posso deixar de falar aqui que mesmo quem está no exterior e tem as empresas offshore, também tem que tomar cuidado com relação a isso. Por quê? Porque isso também está sendo afetado. A tributação das offshore já foi afetada na pessoa jurídica, porém, também agora, quando você distribui dividendos para a pessoa física no exterior, também vai ser alcançada essa tributação. Então, assim, qual que é o recado final que fica aqui? Se você ainda tem uma offshore, ainda vale a pena ter. Se você não tem, ainda vale a pena abrir. A gente sempre aconselha isso, que nossos clientes diversifiquem as jurisdições com relação a investimentos, e isso é muito importante para uma segurança patrimonial maior. Porém, a questão tributária também tem que ser observada de uma forma muito mais precisa nesse momento, porque ela vai ser tributada tanto a tributação da pessoa jurídica, como também caso essa pessoa jurídica lá no exterior distribua lucros ou dividendos para os acionistas ou para os sócios, o Brasil também vai querer alcançar, tá? Então, assim, pessoal, a apresentação seria muito breve para a gente apresentar os principais pontos que vocês precisariam fazer esse ano ainda para não ter essa tributação, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Parei já de compartilhar, né? Parei. Então, o recado final que fica aqui para vocês. O que vocês, empresários, podem fazer ainda esse ano? Se reúnam com seus contadores, com seus advogados tributaristas, para manejar essa ata societária. Esse é o primeiro assunto que vocês têm se vocês tiverem lucros acumulados no balanço. Liga para o seu contador, pergunta se você tem esses lucros acumulados. Se tiver, providencie essa ata de forma bem específica para que você não tenha essa tributação ainda esse ano ou no ano que vem. E se você é pessoa física, ainda não tem holding patrimonial, não tem um grupo empresarial para distribuir dividendos e lucros entre as empresas, também procurem se orientar melhor com relação a isso, para que você possa manejar toda a sua despesa de pessoa física dentro de uma holding, se for o caso, ou dentro dos grupos empresariais também, para que esse lucro, se for o caso de distribuir na pessoa física, ele seja de menor potencial.